Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Evandro Lennon e hoje galera a gente vai falar sobre um fundo imobiliário baratinho de papel que paga uma porrada de dividendo. Quem gosta de dividendo aí levanta a mão. Deixa nos comentários, eu gosto de dividendo. E galera, eu pretendo trazer sempre esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Eu acho que eu acompanho o mercado financeiro há um bom tempo, entendo de muita coisa e quero ajudar vocês a fazer dinheiro no mercado financeiro também. Então galera, hoje a gente vai falar sobre o Game 11, ele é um fundo de papel, ele é um fundo bem baratinho, tem algumas peculiaridades. Eu já falei sobre ele aqui no canal bem no início, nos primeiros vídeos do canal, onde eu tinha o GALG 11, que é da mesma gestora Guardian, que também tem esse FII, que é o Game 11. E naquele vídeo, naquela ocasião, a gestora, a Guardian, estava dando cotas do Game 11 para gerar mais liquidez ao fundo imobiliário. Então quem tinha alguns fundos imobiliários na carteira, quem tinha o GALG 11, quem tinha algum outro FII relacionado à gestora, na ocasião só tinha que se cadastrar e ganhava uma cota ou duas do Game 11 na carteira de investimentos pela sua corretora. Então tem gente lá nos comentários, os primeiros vídeos já, que ganharam as cotas e voltaram agradecendo. Eu fiz para mim, eu fiz para minha esposa, eu ganhei as cotas, minha mulher ganhou as cotas. Fato é que já foi. Mas hoje eu resolvi falar desse fundo imobiliário de papel, que na época ele era um fundo relativamente novo, agora a gente já tem mais histórico para analisar. Eu entendo um pouco mais também. Posso mostrar para vocês aí o relatório gerencial, mostrar no que esse fundo imobiliário investe. É um fundo imobiliário bem baratinho, cota base 10, paga bastante dividendo, tem uma carteira de CRIs que ainda não gerou inadimplência, então é bem interessante você ter esse tipo de fundo de papel na carteira. Uma caralhada aí de fundos imobiliários já dando problema de inadimplência, diminuindo o dividendo, e esse daqui é um fundo que não tem inadimplência, tá pagando bem e ainda não tem problema na carteira. E além de tudo ainda é um fundo imobiliário barato. É bom demais. Tá bom? Um fundo pouco conhecido e é isso aí que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Vou apresentar esse fundo imobiliário aqui para vocês, um fundo imobiliário bem interessante. Como eu sempre digo, não é nenhuma recomendação de investimento, é simplesmente eu mostrando para vocês aí a minha visão sobre o fundo. Eu podia estar fazendo isso aqui num boteco conversando com vocês ou mesmo numa roda de amigos. Então, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, curte o vídeo aí, se inscreve, me dê a honra da sua inscrição, bate nas notificações, ficaria imensamente honrado em ter você aqui na nossa comunidade aqui no YouTube, tá certo? E vamos lá pro vídeo. Então galera, vamos colocar Game 11 Status Invest. E aqui no Status Invest, galera, a gente já pode ver que a cotinha é menos de R$10, está custando R$ 9,25, chegou a custar R$ 8,20, então já subiu R$1 da mínima que já estava e já bateu 9,75. Então não tá na máxima, não tá na mínima e paga praticamente aí 1 e pouco % ao mês, tá bom? Então tá bem interessante, tendo em vista que essa cota não caiu. Daí você vai me dizer assim: Ah, Evandro, mas o HCTR11 e DEVA11 estão pagando 15, 17%. Claro, que a cota caiu de R$100 para 40, né? Daí é claro que o dividend yield vai subir. Aqui a gente tá falando de um fundo imobiliário que não teve grande oscilação na cota, tá bem valorizado e o dividend yield está dando mais do que 1% ao mês. Cara, um fundo imobiliário que não caiu o valor da cota, num cenário como esse, não teve inadimplência, é tudo que o investidor quer. O Iridium deu problema, que é super conhecido. O MXRF11 também tem um pouco de inadimplência. O HCTR11, o DEVA11, o TORD11 e o VSLH11 nem se fala, né? Estão todos ferradaços. Não tô falando mal porque eu tenho HCTR11 e DEVA11 na carteira. Estou dizendo que esse daqui é um fundo diferenciado, um fundo mais seguro, digamos assim. É um fundo que não tem muita liquidez, justamente porque ele não é muito conhecido. Então aqui abaixo a gente pode ver que ele está barato, um fundo que está pagando mais do que 1% ao mês, onde não caiu muita cotação. A gente não teve problema na carteira de crédito do fundo imobiliário e ainda está abaixo do P sobre VP com quase 10% de desconto. Entende? É isso que eu quero que vocês analisem. O número de cotistas é 23, tem 23 mil cotistas. A liquidez média diária é baixa, sim, e justamente por isso que eles estavam dando essas cotas aí naquela ocasião. R$ 167.418. É uma liquidez bem baixa, tá, gente? Se tu é um grande investidor, tu vai ter problema para entrar, tu vai ter problema para sair. Se tu é um cara que nem eu, que vai ter ali 1.000 cotas, 2.000 cotas, não vai ter problema para entrar e para sair. Pode entrar no fundo. Essa liquidez aqui, provavelmente, conforme o fundo imobiliário vai se consolidando no mercado, essa liquidez vai aumentar. Eles precisam de mais investidores
investidores e mais negociação. Com mais investidores vai ter mais negociações, consequentemente a liquidez vai aumentar, vai para 1 milhão, 2 milhões. Os fundos imobiliários em si, eles enfrentam um problema de liquidez. Um grande investidor, por exemplo, o Barsi, ele fala muito mal dos fundos imobiliários justamente porque ele tem, eu acho que raiva, ele tem ranço do mercado, porque um cara que nem ele não consegue investir no setor imobiliário, porque ele não consegue entrar e sair com facilidade, porque ele é um investidor muito grande, o cara tem mais que bilhão de patrimônio. Então, para ele entrar e sair de um fundo, tem que escolher o fundo mais líquido do mercado e mesmo assim vai ter problema. Então, para ele, os fundos imobiliários muitas vezes não compensam. Então, a liquidez é baixa sim. Provavelmente alguém vai deixar nos comentários se isso aqui é um problema, mas pro pequeno investidor, gente, se tu colocar 50 mil no fundo imobiliário, é claro que tu vai ter problema. Mas se tu é um investidor pequeno, que tu quer diversificar com 2, 3 mil, 5 mil reais esse fundo, tu não vai ter problema nenhum para entrar e sair. Liquidez para pequeno investidor aqui não é problema. Então ele não participa do IFIX, é um fundo relativamente novo, com pouco patrimônio, a gente pode ver que ele tem 216 milhões de patrimônio só, e a gente compra ele todo com 200 milhões. Tem 0,74% de caixa, porque ele está totalmente alocado, né? E aqui a gente pode ver que ele pagou 10 centavos, e ele tem uma recorrência bem interessante, ó gente, cravado nos 10 centavos, cravado, tá? Então ele tem previsibilidade de receita. Já chegou a pagar 13, 15, 14, 12 e cravou ali nos 10. E a gente pode ver que aqui ele já fez um desdobramento, né? Ele desdobrou de 1 para 10 para virar base 10 mesmo, para gerar mais liquidez ao fundo. Quando era R$100 a cota, tinha menos liquidez ainda. Então isso aqui já ajudou um pouco. A gestora já pensou em fazer esse desdobramento justamente para ter mais liquidez. Abaixo que a gente pode ver que ele é um fundo da Guardian, né? Títulos de valores imobiliários, ou seja, fundo de papel. E aqui a gente pode ver que tem alguns fundos imobiliários bem relevantes com participação no Game 11. Olha, o Iridium tem 13% das cotas do fundo. Cara, o Iridium acredita no Game 11, porque senão ele não teria 13% do fundo na carteira deles. Tem 2 milhões de cotas, o Iridium tem. O MXRF11 tem 6% do fundo. Puta fundo conhecido também, a Capitania Securities também tem mais de 1 milhão de cotas. Então vocês podem ver que tem fundos consolidados aqui no mercado, com participação no Game 11. Então, se eles não enxergaram um problema na liquidez, não vai ser eu e você que vamos enxergar. Então, abaixo aqui, galera, a gente pode ver o relatório gerencial, Guardian Gestora. Então, a tese do investimento, tá? Ele é destinado a investidores em geral, com essência em crédito imobiliário predominante de risco comedido, ou seja, risco controlado. Não é o fundo porra louca. Eu não tô louco! Tá? É um fundo que tem uma carteira de crédito consolidada, que tende a não gerar problemas e está entregando um bom rendimento. Aqui ele vai falar dos destaques do mês. Então, galera, ele está pagando 10 centavos, mais de 1% ao mês, mesmo com o IPCA negativo. Então, quando o IPCA voltar a ficar positivo, a tendência é que ele entregue um pouco mais de rendimento ainda, tá? Porque a gente pode ver que ele tem carteira no IPCA, não só IPCA, mas tem IPCA também. Então aqui o gestor fala o que eles fizeram, né? Então eles encerraram o primeiro semestre de 2023 com 100% dos resultados acima da distribuição corrente. A rentabilidade de fundo no mês de junho ficou com o expressivo 0,11 na cota, né? Figurando como o terceiro maior resultado do fundo nos últimos 12 meses, ficando atrás apenas dos resultados de 12,5 na cota em março de 2023. O forte do primeiro semestre de 2023 foi fundamental para o reforço das reservas do fundo, que foram amplamente utilizadas em 2022. E novamente contamos com uma reserva maior que a distribuição corrente do fundo. Então eles têm reserva. Cara, um fundo imobiliário que tem risco comedido, né? Um risco calculado, sem problema na carteira de crédito, pagando mais que 1% ao mês, base 10 e ainda por cima com reserva de lucro, cara, muito interessante mesmo, assim. Eu não tenho esse fundo na minha carteira, mas a minha mulher tem. Meu esposo, meu amor, meu adorado. Esse fundo aqui entraria tranquilamente na minha carteira. Só não entra porque eu já tenho muita posição em papel. Então aqui fala as premissas utilizadas, né? O que eles idealizam para o fundo, né? Aqui tem os comentários do gestor. Aqui, ó, galera, tem todo... E o relatório da Guardian é bem interessante, que é bem especificadinho. A distribuição de resultados, total de despesas, o rendimento líquido dos CRIs. A gente pode ver, pessoal, que é o mesmo de 2022 aqui, ó. A gente pode ver que o fundo não passou por problemas, porque teve 2.301.926 em julho de 2022. Daí a gente pode ver em junho de 2023, que é o resultado que a gente tem, gerou 2.687.000
284 mil. Então ele aumentou o rendimento líquido dos CRIs. Ao invés de estar passando por problemas aí por causa, né, que o risco de crédito está muito alto, muitos fundos estão passando por problemas e caindo receita, ele conseguiu crescer receita. Então, porra, galera, isso aqui é bonito porque a gente vê, nesses momentos é que a gente vê quem realmente sabe gerir uma boa carteira, o fundo que realmente vale a pena no momento de crise que a gente vê. Aqui a gente pode ver que eles têm uma reserva por cota de 18 centavos. Eles distribuem 10, então praticamente tem quase 2 meses de resultado aqui não distribuído. Isso é que eles podem usar para aumentar o rendimento por mês, ou numa eventual queda de receita complementar para continuar com os 10 centavos cravado, ou eles vão distribuir isso daqui quando fechar o semestre, e aí eles são obrigados a distribuir. Então, 1º de janeiro, que é o próximo fechamento de semestres, podem distribuir isso daqui para os cotistas, é reserva de caixa. Aqui mostra o portfólio, né? E a gente pode ver que 58% é IPCA, 42% é CDI. Então quer dizer que ele pega a alta do CDI e também pega a alta do IPCA. Então quando o CDI começar a cair e subir um pouco o IPCA, que normalmente é isso que acontece, ele captura a alta do IPCA. Quando a Selic subir para baixar o IPCA, ele captura a alta do CDI. Eu acho que essa é realmente a ideia desse fundo, que é bem diversificado mesmo. Então eles mostram aqui que 89% dos CRIs, eles têm como garantia alienação fiduciária, que é o melhor tipo de garantia que um fundo de papel pode ter. O tipo de série, a maior é a única, que é o melhor também, 20% é sênior, então está bem posicionado o fundo. Aqui é a pulverização dos devedores, a gente pode ver que tem o Grupo Mateus, 12%, é uma empresa em bolsa de valores. Grupo Pão de Açúcar, Helbor, olha galera, MRV, BRF, cara, são excelentes CRIs pelo que eu posso ver, são excelentes dívidas com excelentes pagadores, porque pelo que eu vi aqui, a maior exposição são empresas que estão na Bolsa de Valores. Empresa que está na Bolsa de Valores pode lançar debêntures para captar dinheiro, pode emitir novas ações para captar dinheiro, tem mais regalias com bancos para captar dinheiro, eles não vão se sujar, não vão ficar devendo para fundo imobiliário de papel, tá? Vão pagar certinho, pode ter certeza. Aqui a gente tem a porcentagem de ativo, a gente pode ver que como ele não é um fundo de papel muito grande, né? Tá de longe, muito longe dos maiores do mercado, ele é um fundo pequeno, ele não tem tanta diversificação, mas também não tem nada muito concentrado. A maior concentração dele é justamente em empresas da Bolsa de Valores. Isso daqui me deixa muito sossegado. Grupo Pão de Açúcar, BRF, Grupo Mateus, MRV, cara, muito sossegado com a carteira de crédito deles, tá? E aqui vai mostrar então um pouco dos ativos e das empresas. Então aqui a gente pode ver a descrição dos ativos, ver o vencimento, né, o duration dos CRIs, a gente pode ver o devedor que é, a gente pode ver a taxa de juros, né? A Helbor tá pagando CDI mais 2,4, o Grupo Pão de Açúcar aqui tá pagando IPCA mais 5,4, então você pode ver o indexador de juros, você pode ver qual que é o devedor, você pode ver a garantia, a porcentagem da carteira que está em cada devedor, bem especificadinho. A minha opinião então para vocês, galera, fundo imobiliário, como eles mesmos dizem, com risco baixíssimo, não tem problema de crédito na carteira, todos estão pagando certinho, tem boas empresas com ótima qualidade de crédito, não passou por problema em crise. Com toda essa crise, com tantos fundos imobiliários passando por problemas, eles não estão passando, estão com reserva de caixa. O fundo imobiliário tem a cota base 10, que é muito democrática e fácil para você entrar e acumular cotas. Tá barato demais. E gerar aquele fator de cotas infinitas, né? Você gera R$10 de rendimentos por mês, você já consegue comprar uma cota do fundo e reinvestir e fazer a bola de neve de jeito muito mais fácil. Então, o único problema do fundo que não chega a ser um problema pro pequeno investidor é a liquidez. Isso aqui a gestora já percebeu, já deu cotas, já fez base 10 pro fundo ficar mais conhecido e conseguir aumentar essa liquidez. Isso aqui pro pequeno investidor não chega a ser um problema, como eu disse. É isso aí, galera, pelo vídeo de hoje. Essa é a minha opinião. Diga aqui nos comentários o que vocês acharam do fundo. Se teve alguma coisa que eu não enxerguei, deixa aqui nos comentários. Isso aqui é um canal pra gente conversar democraticamente e eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Espero muito que eu tenha ajudado vocês. Aquele forte abraço de sempre, galera. Até o próximo vídeo. É isso aí e valeu.